Hello, Godgers! Muito bem-vindo e bem-vindo ao canal. Eu sou a Nina20 e hoje falaremos sobre o carnaval. Para você que é a sua primeira vez aqui no canal, eu te indico assistir esse vídeo até o final, ver se você gosta do conteúdo, curte, compartilha, comenta, né? E caso contrário, te recomendo assistir outro vídeo do canal para você mais ou menos entender a temática desse canal, porque aqui o objetivo é menos narrativas e mais conhecimento. Então vamos embora? Gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o meu feedback do carnaval aqui em Portugal, tá? Lembrando que eu moro próximo a Lisboa. E aí eu falei assim, por que não? Eu acho que foi a primeira vez que honestamente, eu acho que foi a primeira vez que eu fui numa festa de carnaval. Mais ou menos há 8 anos que eu tô aqui, né? Assim, eu já acostumei a ir, por exemplo, um carnaval e gosto, né? Do carnaval na Alemanha, em Colônia, que foi a cidade onde eu também morei. Tá? Acho que o carnaval lá é incrível. Mas dessa vez eu falei assim, é porque assim, carnaval não é muito forte aqui, gente. Primeiro, por causa de clima, por causa do tempo, entendeu? E segundo, porque, poxa, mesmo os brasileiros vindo pra cá, nunca houve essa tradição por causa da questão dos feriados, tá bom? Porque não tem feriado. Então tem um sábado e domingo, onde as pessoas até vão pro carnaval, mas depois, segunda, terça, trabalho, não sei se quarta é feriado aqui ou não sei, gente, realmente eu não sei. Eu queria dar um pouquinho, falar um pouquinho sobre algumas experiências que eu tive, lembrando que hoje é terça-feira, e eu fui em 3 blocos. Fui num bloco sábado, fui num bloco domingo e fui num bloco na terça-feira, tá? Eu queria falar para vocês algumas coisas, tá? Então vamos começar. Eu separei aqui a minha listinha, né, para conversar com vocês de algumas coisas aqui. Eu queria falar a primeira coisa que aconteceu aqui em Lisboa, e isso assim, vocês sabem, eu não tenho um lado, tá? Tem algumas coisas que às vezes eu implico e brinco aqui com vocês no canal, mas eu não tenho um lado do que eu defendo, deixo de defender. Bem, eu escuto as outras pessoas e, enfim, eu faço uma análise e vejo aquilo que é coerente ou não para a situação. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu realmente tem hora que eu não entendo por que algumas coisas acontecem tais como elas acontecem aqui em Portugal. Por quê? Porque, bem, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que a Câmara de Lisboa é Câmara, aqui significa prefeitura no Brasil, tá? A Câmara de Lisboa passou um orçamento para os bloquinhos e o orçamento era extremamente caro. Porque o que acontece? Os bloquinhos aqui têm zero financiamento. Eu ouvi dizer que algumas prefeituras no Brasil, ouvi dizer, tá? São boatos, eles vão e dão um valor muito pequeno a esses bloquinhos que tem aqui, né, em Portugal, para eles poderem fazer o carnaval. Mas vocês sabem, o carnaval no Brasil, ele é financiado, seja com dinheiro público, que eu acho um absurdo, né? E seja com outros empresários, essas coisas. Tem gente que fala que às vezes o dinheiro do carnaval é dinheiro de lavagem de dinheiro e tal. Tem tudo e mais um pouco. Não tem algum tipo de explicação, vamos dizer assim. E eis que esses bloquinhos aqui, por estarem também aqui, não tem dinheiro para se financiarem, né? Obviamente, no final, o que acaba acontecendo? Quando a prefeitura, né? Quando a Câmara de Lisboa coloca o valor do dinheiro dos bloquinhos aqui, é óbvio que o pessoal não tem condições financeiras para poder pagar. Por que a prefeitura coloca esse valor? Ela fala que é por causa do policiamento, da limpeza e tal, não sei o quê. E eu achei uma coisa extremamente engraçada. Por quê? Porque quando o Papa veio para cá, no ano passado, foi gasto milhões, né, pela própria prefeitura, pela própria Câmara de Lisboa. E no final, tipo, todos esses milhões que foram gastos foi sem contrato, sem licitação, sem nada. Foi um dinheiro que eles pegaram, jogaram para cima, como estava em cima, como sempre, né? Estava em cima da hora do Papa vir aqui para Portugal, eles não estavam nem aí, jogou o dinheiro para cima e pronto. Foram milhões, gente, milhões. O que foi cobrado desses bloquinhos aqui foi valores pequenos, assim, por exemplo, teve os meninos de alguns blocos, né? Eles chegaram a colocar, vou até pegar aqui no telefone rapidão, eles chegaram a colocar, por exemplo, a questão dos valores, né, que eram cobrados da coisa, da Câmara, né? Então aqui, por exemplo, aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, eles deram um valor, tá vendo? Eles fizeram um orçamento aqui e tinha algo em torno, deixa eu ver aqui quanto que eles cobraram. Aqui, ó, para eles aqui, eles chegaram a cobrar 1.630 euros, entendeu? Fizeram aqui. Outra coisa, parece que eles fizeram um orçamento estimativo, tá? Aqui tá, aqui ó, 3.815. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, perdão.
3.815. Então, assim, é óbvio que não tinha que ter a quantidade de pessoas que não tinha condições para que essas pessoas que estavam no bloco, elas pudessem pagar os valores devidos, né? Porque não há dinheiro. Gente, é difícil tirar essa grana. E normalmente esse pessoal são pessoas simples, são pessoas que trabalham e de repente tiram esse tempo para fazer parte de um bloco, né? E por aí vai. Então, assim, são milhões que são gastos sem licitação para o Papa vir aqui. Mas, por outro lado, querer cobrar 3 mil, quase 4 mil euros para ter um bloquinho na rua, bem, aí, beleza, aí vão cobrar dessas pessoas que não têm condições. Como se a história do Papa, né, se fossem cobrar esses milhões para o Papa vir aqui, obviamente o Papa não viria, né? Então, assim, achei interessante. E aí, o outro ponto que eu queria dizer para vocês era que eu realmente tenho que dizer para vocês que é difícil essa manutenção aqui. Ouvi dizer também que houve algum tipo de financiamento, né? Principalmente pela Embaixada do Brasil em Lisboa para ajudar esses bloquinhos, né? Para poder ir para a rua. Mas, enfim, assim, saiu de um bloquinho de rua, saiu de um cortejo, né? E aí do cortejo virou uma manifestação, porque a manifestação ela é permitida, ela é pública e pronto. Todo mundo que vai se manifestar não tem que pagar nada. Então, assim, portugueses sendo portugueses, dessa incrível, né, inteligência dos portugueses, que às vezes a gente fica surpreendido, do cortejo as pessoas falaram, beleza, então tá bom, a gente não vai fazer cortejo, a gente não tem condições financeiras para pagar, vamos chamar de manifestação e todo mundo vai pra rua porque é uma manifestação. Incrível. Eu falo para vocês, não é só o Brasil que precisa ser estudado, né? E Portugal também precisa ser estudado, deve ser por isso que as coisas no Brasil, quando elas não funcionam, essa burocracia, né? Essa burocracia, ela não funciona. Então a gente pegou isso dos portugueses, obviamente, né? Os portugueses também, a gente acredite, assim, eu venho de BH, mas eu acho que a burocracia aqui é ainda pior do que vamos falar burocracia, né? Porque eu já tô tendo dificuldade de falar isso. Enfim, porque é a burocracia do Brasil, acreditem, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês, não sei se vocês estão antenados, né? Até o público do meu canal, eu acredito que não se interesse muito a respeito disso. Mas nós estamos sem governo, tá bom? Neste exato momento, nós estamos sem Assembleia, nós estamos sem primeiro-ministro, foi convocadas as eleições para final de março, então assim, coisa que tá meio parada, meio estranha, tá meio sem... Ai, pronto, tá com vontade de espirrar, tá? As coisas aqui estão meio esquisitas, tá? Então assim, pensem que quando eu falo assim Assembleia, é para vocês pensarem, tipo, no final do ano passado, por causa de esquema de corrupção, caiu o primeiro-ministro aqui. Não é que caiu, ele renunciou. Aconteceu também nas ilhas, nos Açores, na Madeira, foi difícil mesmo. E aí eles decidiram que, assim, nós temos aqui no governo o partido mais forte, que é o PS, que é o Partido Socialista. E até onde eu sei, vocês me perdoem a informação, porque eu não vou muito buscar isso, até porque isso não me interessa. E aí dissolveram o parlamento, tá? E aí convocaram as eleições. Por quê? Porque de repente as pessoas, de repente saiu da cabeça dos políticos e tal, que o Portugal não estava sendo representado por aquelas pessoas do PS, tá? Se vocês quiserem, mais pra frente eu posso fazer um vídeo. Meu canal não é sobre isso, mas enfim, posso fazer um vídeo pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui em Portugal, porque assim, gente, vocês imaginam hoje, por exemplo, um cenário que o Brasil de repente fecha o Congresso Nacional para convocar eleições e que o presidente faz isso? É o que neste exato momento está acontecendo aqui por causa de um escândalo de corrupção. É claro que isso no Brasil não existe, né? Porque o pessoal lá coloca os companheiros para investigarem, né? Então, assim, essas coisas que acontecem no Brasil que a gente não pode falar muito, senão derrubam o canal, né? E eu não vou entrar nessa. São um dos motivos que eu tiro o Nina 20, que eu não tô colocando vídeos do Nina 20, né? As coisas no Brasil estão complicadas e eu não vou mentir para vocês. Quem tá de fora e tá acompanhando isso e acompanhando todos os excessos que estão acontecendo, inclusive em algumas instituições no Brasil, realmente fala assim, meu Deus do céu, para que mundo nós, para onde estamos caminhando? Mas enfim, vamos para o segundo ponto. Então teve a questão do protesto, então vocês já têm aí meu feedback a respeito disso.
O que eu senti do carnaval? Tinha muito mais mulheres do que homens, tá? E quando eu falo mulher do que homem, assim, é o seguinte, o carnaval aqui, eu sei que, por exemplo, em BH, o carnaval, dependendo do lugar onde você está no carnaval, ele tem um público diferente, ele tem músicas diferentes e por aí vai, tá? Alguns bairros mais elitistas, mais residenciais, por exemplo, de BH, que é muito forte o carnaval de rua, tá? Um dos melhores carnavais de rua do Brasil hoje. O que acaba acontecendo? Dependendo do bairro, eles têm os tipos diferentes, entendeu? Por exemplo, Lutz, tem muita marchinha, assim, com músicas anos 70, 80. Por quê? Porque a população lá é uma população de família, uma população, às vezes, de 50, 60, 70 anos, por aí vai. Então, o carnaval, em BH, por exemplo, é um Aí você vai pro Santa Teresa, por exemplo, é essa pegada mais esquerdista e tal. Então, assim, dependendo do local, né? Tem os temas diferentes, com público diferente, isso é bem legal. Aqui eu fui para 3, tá, gente? Porque não tem muitos, né? O pessoal não tem dinheiro para fazer o carnaval. Eu fui para 3 e todos eu senti muito essa pegada de tipo esquerdismo, muito essa pegada, todas as pautas de esquerda que vocês puderem imaginar, né? E por aí vai. Achei que tinha mais mulher do que homem no carnaval. E quando eu falo homem, assim, os homens que estavam lá, tinham muitos que você via que eles eram da turma do LGBT, entendeu? Então, assim, eram as mulheres que estavam ali com os rapazes, mas, tipo, eu não vi muito homem hétero, tá? Vou chamar assim, né? Pra não... Ai, gente, sério. Cada dia que passa tá mais difícil de comunicar aqui nessa internet. Então, homem hétero tinha pouco. Os homens héteros que eu vi ali estavam lá com as namoradas, mas, assim, tava difícil de ver. O que eu achei lá? Carnaval, inclusivo no sentido assim de incluir família, criança, tal, não sei o que. Vi sim. Também achei que foi pelo horário do carnaval, né? Porque as marchinhas começavam 1 da tarde, 2 horas da tarde, entendeu? Tinha o pós-carnaval, que o pós-carnaval era festa fechada e tal. E aí, né? Aí era onde tudo acontecia. Então eu não fui pra pós, né? Que vocês sabem, né? Eu sou preguiçosa, né? Vocês me decidirem me tirar de casa em fevereiro, frio, chovendo, já tava difícil na parte da tarde, né? Imagina se fosse para me chamar à noite para ficar vendo o povo, né? Pagando mico, passando vergonha, porque o povo já tava mais longe, né? Enfim, vamos lá. Eu vi, gente, juro, o que eu vi desse carnaval, falando de dia, né? Mesmo assim, tinha gente que tava muito doidão já na parte da tarde. Mas o que eu vi foi o seguinte: eu vi 2 beijos, tá? No primeiro ou segundo dia. O terceiro, que foi ontem, eu não vi. Gente, eu não vi há tempo que eu fiquei lá, tá? E eu vi, assim, 2 lésbicas se beijando e 2 gays se beijando, né? Num dia e no outro. Eu não vi mais nada. Nada. Juro pra vocês, tá? E eu vou falar o que eu acho a respeito disso, né? Mas vamos lá. Depois, vi muita droga no carnaval, tá? E eu tenho uma ideia de que é o seguinte: como o carnaval aqui, ele virou um carnaval de classe, que é essa turma mais de esquerda, essa coisa mais política, então é o pessoal que tem condições, via de regra, condições um pouco mais baixas. Nós não estamos falando de empresário, nós não estamos falando de... Enfim, não, a gente está falando realmente das pessoas de classe média baixa, classe baixa, que estão ali. E o que eu achei? É porque, assim, é um público também que abraça muito essa coisa, via de regra, né? Tudo tem que colocar via de regra aqui nesse canal. Que via de regra é esse público que gosta mais dessa coisa feminista, dessa coisa esquerda, o que mais que tem? Luta de classes, que não sei o quê. Todo esse mimimi que vocês escutam, toda essa narrativa que vocês escutam da esquerda, tá? Então, assim, eu vi muito pessoal usando droga. A droga, querendo ou não, ela fica mais barata, tá? Bem mais barata do que... e isso é uma coisa que eu já estava observando aqui na Europa, sabe? Que o pessoal aqui prefere, às vezes, pagar 20, 30 euros, por exemplo, para ficar doidão a noite toda, e muito doidão, do que ficar a noite inteira enchendo a cara até começar a ter efeito de álcool, tá? Então, isso é uma coisa bem evidente. Então, mesmo na parte da tarde, mesmo você vendo crianças lá, carrinho de bebê e tal, não sei o quê, tava lá o pessoal fumando a maconhinha, fumando tem o haxixe. O pessoal aqui usa bastante haxixe pra ficar doidão lá, entendeu? Porque era mais barato. Primeiro dia, eu até vi muita gente bebendo, né? Tava vendendo as coisas. Mas o segundo e o terceiro dia, eu vi menos, tá? Menos. Garrafa de cerveja, essas coisas. Garrafa de vinho aqui, né? O pessoal bebe muito vinho.
E assim, vi menos. Mas eu vi mais gente fumando do que gente bebendo, tá? Uma outra coisa que eu reparei aqui, olhando os minutos, é que o povo tá fumando demais. Porque, assim, esse carnaval, gente, basicamente vai só brasileiro. E, assim, eu sei que a gente tem uma cultura de menosprezar ou desprezar o tabagismo. Nós tivemos, durante bons anos no Brasil, essa cultura anti-tabaco. E eu fiquei muito, como é que eu vou dizer pra vocês? Assim, de ver mulheres jovens, mulheres até bonitas, né? Mulheres novas, e todo mundo já no cigarrinho, aquela coisa toda. Gente, e cigarro aqui é uma coisa absurdamente cara. É um vício caro. Então, eu não entendo como que vem brasileiro pra cá e começa a ficar fumando essas porcarias aqui. E é caro, gente. No Brasil até que cigarro é barato, mas aqui, sem condições. Eu não consigo, sabe? A pessoa vem pra cá, ela não tem esse vício, chega aqui, começa a ver as pessoas fumando aqui, porque eles fumam bastante, aí começam a fumar também. É assim, sério, não entendo. Se fosse alguém virar pra mim e falar assim, não, é uma maconhinha e tal, de vez em quando, porque, não, o pessoal no Brasil fuma maconha, haxixe, essas coisas, beleza, mas assim, fumar cigarro, entendeu? Eu acho que cada vez parece que isso tá, não sei como é que tá no Brasil, tá? Mas aqui, e principalmente mulher, gente. Vocês não têm noção tanto de mulher que voltou a fumar. Não sei se é por causa dessa onda do feminismo, meu corpo, minhas regras, que não sei o que e tal. E aí vem essa rebeldia de querer fumar porque se mulher fuma é feio, né? Não sei. Vocês me ajudam aí. Aí falei sobre as drogas, o pessoal tava usando muito mais droga do que bebendo, na minha opinião. Essas drogas leves. Aqui, outra coisa que vocês não sabem, por exemplo, as drogas são permitidas o uso, né? E esse é muito, muito comum, mas o que vocês imaginam às vezes você tá numa estação de, sei lá, de comboio, tá esperando um comboio de trem, tá esperando um trem, e tá lá, você vê a pessoa tá fumando o haxixe dela, tá fumando a maconha dela, isso é absurdamente comum, tá? Então, assim, eu às vezes eu olho isso pra mim, tem o mesmo nível, assim, que fumar cigarro. Aliás, eu acho que eu prefiro ver esse povo fumando maconha que fumando cigarro, porque eu acho que o cheiro da maconha é menos pior que cigarro. Cheiro de cigarro tem uns que eu vou te contar, gente, sério. Mas, assim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, é isso, que é absurdamente comum. Tipo, equiparável, sabe, os dois aqui, tá? Que a gente tem que falar sobre essas diferenças culturais. Muita pauta a respeito do feminismo, muita, pra variar, né? Essa luta contra os homens, sobre esse machismo, que não sei o quê. Acho que é por isso que o carnaval não tinha nem homem direito lá, né? Tinha a turma do LGBT, os homens que foram lá, que eram homens héteros, estavam com as namoradas, bem, e era isso que tinha. Achei, assim, isso foi uma das coisas que mais me irritou, e eu falo constantemente aqui no canal sobre isso. Linguagem neutra. O Todes, o advogados e outras coisas aí, que mais? O psicólogos, toda essa linguagem neutra. Acho que eu já fiz vídeo aqui no meu canal, inclusive, falando dessa merda dessa linguagem neutra. Por quê? Gente, eu sou fluente em alemão e existe o neutro no alemão, tá? E é uma merda, porque eu nunca sei o que é feminino, o que é masculino e o que é neutro. E não necessariamente o que é feminino para nós é feminino no alemão. Então, o sol para nós que é masculino, no alemão é de zona que é feminino. Então, a casa para eles é neutro, enquanto a casa para nós é... Então, assim, como eu sou fluente em alemão, e eu sempre, constantemente erro a merda dos artigos, então o que acaba acontecendo? Não consegui entender como o pessoal começa a criar linguagem neutra. Se o português, naturalmente, as pessoas já não sabem falar... E assim, né? Cada dia que passa, a escola pública e a escola particular tá cada vez pior, as pessoas estão escrevendo cada vez pior, as pessoas estão lendo cada vez menos, as pessoas... Tá ruim, gente, tá péssimo. Não tô falando pra vocês que eu sou professora de português, mas existe um limite, sabe? Um limite pra isso. Na hora que eu vejo que as pessoas querem complicar uma coisa que as pessoas já não sabem, que é incluir uma linguagem neutra, gente, isso é uma putaria. Desculpem dizer nesse termo. É que eu fico muito possessa de verdade, quando eu começo a ver o nego colocando linguagem neutra nas coisas. Eu fico realmente, gente, não dá mesmo, tá? Quer incluir as coisas? Gente, vocês querem dificultar. Eu vejo a galerinha da esquerda querendo dificultar, querendo problematizar tudo e não sabe o básico. E eu queria muito saber qual que é o objetivo final desse povo, tá? Mas enfim, vamos continuar. Pô, de vez em quando eu fico nervosa, tá? Eu senti muito o movimento do carnaval como uma forma de escape, tá? Muito mesmo. A pessoa, sabe, tinha um povo lá que tava tão doido, tava dando umas voltinhas, tava, sabe, nossa, e eu senti muito isso, sabe? Outra coisa,
que eu queria falar, e eu vou terminar esse vídeo com isso aí. Talvez seja muito polêmico o que eu vou falar agora, mas foda-se. Vocês estão vendo que hoje eu tô terrível, né? Dos palavrões, né? Parece que eu já me saí aqui, né? Eu fui num bloco de carnaval, que era um bloco de... Ai, deixa eu ver o nome dele aqui. Que busca essa questão dessas raízes... chama Baque do Tejo, tá? Busca toda essa... Vou mostrar aqui pra vocês, vai ficar sem som. Que mostra todas essas questões aqui, dessas raízes africanas, tá? E eu vou colocar o termo africana, porque esse termo africano não existe aqui em Portugal. E eu vou explicar pra vocês por quê. Então tá, galerinha, assim... obviamente, né, com aqueles batucos, aquela coisa, né, que eles buscam dessa matriz africana. Enfim, e foi essa situação, né? Foi no domingo. Então, assim, vou dizer uma coisa pra você, da real, tá? Com muita paciência nessa hora. Eu não vi, juro pra vocês. Como eu já tô aqui há um tempo, eu reconheço sotaques, né? Eu reconheço, por exemplo, se um cara é de Angola, se um cara é de Moçambique, se um cara é da Guiné, se um cara é de Cabo Verde, por aí vai, sabe? Porque já tem muitos anos que eu tô aqui. Trabalhei em algumas empresas durante um tempo. Então, assim, eu sei reconhecer os lugares. Tive muita gente... Quando eu trabalhei na empresa suíça, eu conheci gente, principalmente do norte da África, que vocês não têm ideia, tá? Camarões, Nigéria, Argélia, não sei o que é empresa suíça, né? Precisava das pessoas que falavam francês para trabalhar nessa empresa, e muita gente era do norte da África, né? Pronto. E aí, o que acontece? Gente, vocês não têm noção como eu ficava possessa que eu fui nesse negócio do carnaval pra achar essa matriz africana, que é tudo africano, né? Assim, os africanos não gostam, eu vou usar, porque é difícil, é um lá e cá, né? Os africanos não gostam dessa generalização, porque não é a África. É como se nós brasileiros, nós fôssemos resumidos em americanos, estão entendendo? Que é lá do Canadá até o finalzinho lá da Argentina e do Chile. E é muita generalização. E uma das coisas que eles ficam possessos conosco, principalmente os brasileiros, é que tudo é africano. E a África, gente, é gigantesca. E tem muitas culturas distintas e eles não gostam dessa generalização, essa busca de matrizes africanas igual a gente faz. Então, o que eu achei, ó? Essa turma, né, de domingo, tinha essa raiz, essa pegada africana. E não tinha um africano lá. Não tinha um moçambicano. Eu não vi, gente. Só tinha brasileiro e uns gatos de português. Não tinha. E era sempre aquela coisa, as machinhas, o canto e tal, buscando os orixás, os oxuns, sei lá. Vocês me perdoem a falta de conhecimento nisso. E também aquela coisa assim... toda aquela coisa, né, das coisas rodadas, né, das saias rodadas, né, e por aí vai. O que é que acontece? E ficava buscando os oxuns e aqueles batuquinhos e buscando toda essa coisa da cultura africana e tal. Gente, sério, um país que tem a quantidade de gente dos africanos, né, que vem pra cá, que falam português, que moram aqui, principalmente moram em Lisboa, e, né, perto de Lisboa, e não ter num bloquinho de rua, deixa muito claro para nós que essa busca que os brasileiros têm da matriz africana, das origens africanas, eles não conversam com o que está acontecendo, com essa cultura africana. Então, assim, para mim é muito óbvio, se a gente está no Brasil e nós estamos falando de buscar matrizes africanas, até de certa forma faz um sentido. Mas quando a gente está em Portugal para buscar matrizes africanas e os africanos não vão para o carnaval, é porque existe uma diferença muito grande e principalmente a gente fala dessa questão cultural que não está sendo visto. Então, esse abismo cultural do que é o brasileiro, o negro brasileiro, buscar a cultura africana, matrizes africanas, que não sei o quê, entendeu? As religiões africanas, não sei o quê, e resumir, às vezes, num candomblé, alguma coisa assim, e buscar os africanos realmente nascidos na África, que vêm para cá para um estilo de vida melhor e tal, e eles não se conversarem, então é uma coisa muito grave nisso, tá? Muito grave mesmo. Então, assim, eu não consigo entender
tá? E foi uma das coisas para mim que mais me chamou atenção. De repente tem um bloquinho de rua que tá falando sobre a origem, sobre os negros que foram, né, que saíram da África, que foram pro Brasil, esses descendentes e tal, não sei o quê. E de repente a gente tem uma situação que não tem nenhum moçambicano, nenhum angolano, nem ninguém do norte da África ali, que também existe, gente. Enfim, Portugal é um lugar aberto pra gente de todo quanto é país da África. E de repente eles não se conectaram com o nosso carnaval. E eles não se conectaram com esses bloquinhos de rua que buscam essas origens africanas. Então esse abismo cultural que eu não entendo, né, por que, né, essas pessoas não se conectam. E eu achei isso muito grave, porque a partir do momento que nós temos brasileiros compondo um carnaval de rua, tá? E falando sobre as origens africanas, e não ter africanos nesses blocos, sendo que aqui a gente tem são milhões de africanos que estão aqui, ou filhos de africanos. Gente, não conversa, eu juro, não conversa. E eu coloco em xeque essa situação da esquerda hoje em dia, dessa busca incessante das origens, que essas origens não se conversam com essa busca incessante, né? Esse abismo de oceano, de tempo, de espaço, de tudo, que não conversa. E nem chegando aqui em Portugal eles conseguem conversar, né? Porque senão os africanos iam para lá e iam dançar e falar assim, opa, vamos buscar pessoal, né? Não, isso não aconteceu. Então, isso aí é o feedback que eu tenho para falar para vocês no carnaval. Eu quase não vi gente se beijando no carnaval, quase não, porque eu sei que no Brasil as coisas são um pouquinho mais intensas. Mas mesmo no carnaval aqui composto majoritariamente por brasileiros, eu também não vi essa pegada de, tipo, as pessoas estarem se beijando, sabe? Essas coisas que a gente vê. Às vezes pode ter sido, porque o carnaval era de dia e à tarde. Das minhas memórias que eu tenho no carnaval de BH, hoje, 2 horas da tarde, tava tudo fervendo já. E aí você via tudo quanto é coisa na rua, tá? Por isso que até o carnaval no Brasil não ia criança, né? Porque tava demais as coisas lá, a coisa tava tensa. Então, assim, eu queria dar esse feedback de como é que foram as coisas. Eu não tenho visto homens héteros no carnaval. Fui há 3 dias, acho que hoje não tem. Não vou sair de casa, vou ficar mais tranquilo. E, bem, não vi muitos amassos. Eu vi casais juntos, né? Mas eram realmente casais. Vi gays e lésbicas dando uns beijinhos lá, mas foi tudo muito discreto. E eu não sei o que está acontecendo. Se nem no carnaval as pessoas estão usando como escape, as pessoas estão se relacionando, as pessoas estão, entre aspas, se pegando, né? Vamos dizer assim. Eu não sei o que nós podemos esperar das gerações que estão vindo por aí, né? Eu já venho constantemente falando que as pessoas estão com a dificuldade de se relacionarem, de se comunicarem, de se compreenderem, mas isso fica muito evidente quando eu chego no carnaval e vejo as coisas, sabe? Parece que o povo no carnaval só quer o escape, ficar doido, ficar bêbado e por aí vai. Eles não querem mais nada. Então isso me chamou muita atenção, que é esse desligamento que está acontecendo com a realidade, que é só isso que o povo quer ficar... Quem tem dinheiro fica bêbado, quem não tem dinheiro usa droga, que é mais rápido, mais fácil, mais barato. E tá tudo certo, tá tudo ótimo. E é isso, é nosso direito de curtir as coisas. Não sei se vocês têm percebido isso do Carnaval do Brasil. As pessoas realmente elas estão usando o Carnaval como uma forma de escape da realidade, de todas as coisas que estão acontecendo. Se é uma forma de manifestação, o que é que vocês estão vendo aí? Mas o feedback que eu tinha pra falar pra vocês é que, sério, eu não bebi no carnaval, tá? Eu fui sóbria mesmo e fui tranquila. Não, obviamente não fiquei muito tempo. Teve chuva, vocês não têm ideia como teve chuva. Teve um dia que eu voltei ensopada pra casa. E tava frio, né, gente? Normal. E assim, eu juro pra vocês, por isso que às vezes eu vou passar meus carnavais na Alemanha, sabe? Porque vale muito mais a pena, é muito mais divertido. Mas, sei lá, muito escape, sabe? É o pessoal de esquerda militando, sabe? Trazendo toda essa militância do Brasil, entendeu? E pra cá, sem objetivo nenhum, né? Porque isso aqui é um governo de esquerda há 20 anos que agora caiu, porque as coisas estão tudo sem fim, sabe? As coisas estão tudo bagunçadas, não tem governo, só tem corrupção aqui. Mesma coisa do Brasil, né? A diferença é que vocês sabem qual que é a diferença do Brasil. Então, assim, eu cheguei à conclusão que eu não entendo hoje
sobre o que as pessoas, principalmente as pessoas de esquerda, elas estão reclamando no Brasil, tá? Porque se a mulherada tava reclamando do homem opressor, que não sei o que, do machismo, bem, pela primeira vez eu tive 3 dias indo nesses carnavais e as mulheres estão tudo solteiras, né? Tem as mulheres que levaram até as crianças pro carnaval e, sabe, cada um na sua, cada um bebendo, cada um enchendo as caras, não sei o que, fazendo os escapes e por aí foi. Gente, falei muito, falei demais. Esse é o meu feedback, não sei o que vocês têm a me dizer. Se vocês até saíram de casa no carnaval, eu digo pra vocês, foi uma experiência justamente porque vocês constantemente reclamam pra mim. E eu não saio a campo pra conhecer, pra ver como é que estão as coisas. Dessa vez eu fui pra procurar entender o que estava acontecendo. Então eu fui pro carnaval, fui entender. E o feedback que eu tenho pra falar pra vocês é exatamente esses, né? Então, é isso. Por hoje é só. Até